Sertão nordestino do Brasil. O Sertão é a maior sub-região nordestina que está localizada entre o meio-norte e o agreste. É um local que sofre com a grande estiagem, fator característico do baixo índice pluviométrico. O clima predominante do sertão é o clima semiárido com altas temperaturas e poucas chuvas, distribuídas de formas irregulares durante o ano. Está dividido em duas estações, com inverno chuvoso e verão quente. O grande problema do sertão é a irregularidade das chuvas. A precipitação pode variar consideravelmente, até mesmo dentro de alguns quilômetros de distância, e em escalas de tempos diferentes, tornando as colheitas de plantações imprevisíveis. A proximidade do Nordeste com a linha do Equador também ocasiona grande influência no seu clima. Quando não chove nos meses esperados, surgem os períodos de seca, com elevadas temperaturas e que podem se prolongar por vários anos. O Polígono das Secas é uma região conhecida pela legislação dentro do semiárido do Nordeste. Ela apresenta diversos índices de aridez, com áreas extremamente secas, típicas de semideserto. O sertão nordestino, como está inserido numa área tropical e apresenta baixos totais pluviométricos, torna-se anômalo em relação a outras regiões da mesma faixa latitudinal. E em função do clima, sua vegetação é composta por árvores e arbustos, o que recebe a denominação de caatinga. A região do sertão nordestino do Brasil tem características do ciclo anual de precipitação com máximas no verão e mínimas no inverno, mas os totais são reduzidos entre 200 e 500 milímetros ao ano. Sistemas atmosféricos atuam sobre essas características, como a ZECIT. A zona de convergência intertropical é um dos principais sistemas meteorológicos que influencia o país durante os meses de verão. É caracterizada por bandas de nuvens carregadas que se formam na convergência entre os ventos alísios de Nordeste, vindos do hemisfério Norte, e os alísios de Sudeste, vindos do hemisfério Sul. Os ventos alísios são gerados pelos grandes sistemas de alta pressão atmosférica, semipermanentes, que ficam nas zonas subtropicais do globo terrestre. Além das ZECIT, temos outros sistemas, como os VANCs, as frentes polares e o ASAS. VANCs, vórtices ciclônicos de altos níveis, funciona como um sistema de alta pressão, que não permite a formação de nuvens carregadas em seu ciclo. Neste caso, não há condições de chuva para o Nordeste, pois esse sistema afasta as instabilidades como se fosse um gigante guarda-chuva sobre a região do país. As frentes polares é o encontro de massas de ar diferentes causando chuvas, mas, como elas têm pouca força quando chegam ao Nordeste, predomina um quadro de estabilidade. ASAS. A presença do sistema de alta pressão atmosférico denominado de ASAS, alta subtropical do Atlântico Sul, deixa o ar mais seco e dificulta a formação de nuvens carregadas de chuva na maior parte do Nordeste. Em geral, os mecanismos que determinam o regime de chuva da região são temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico e os ventos alísios, que são ventos originados do deslocamento das massas de ar no globo, juntamente com o efeito ocasionado pelo movimento de rotação da Terra, a ZECIT, as frentes frias e vórtice em altos níveis da atmosfera. O conhecido e famoso El Niño, fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical, também possui influência no clima desta região. Ele é um dos responsáveis pela redução das chuvas em épocas em que sua atividade se encontra com intensidade moderada a forte. A região Nordeste possui correntes de circulação perturbadas, que são responsáveis pelas instabilidades e chuvas e compreendem 4 sistemas: correntes perturbadas de norte, sul, leste e oeste. As correntes perturbadas de sul são representadas por invasões de frentes polares. Estas descontinuidades, oriundas do choque entre os ventos anticiclônicos da massa polar e massa tropical, poucas vezes conseguem ultrapassar as vizinhanças do Trópico de Capricórnio durante a primavera e verão, e quando conseguem, o fazem ao longo das áreas litorâneas, provocando chuvas frontais e pós-frontais
ao longo do litoral e encosta do Planalto até o sul da Bahia. As correntes perturbadas de norte são representadas pelo deslocamento da convergência intertropical, CIT. Esta descontinuidade é oriunda da convergência dos alísios dos dois hemisférios, o que provoca chuvas e trovoadas, geralmente muito intensas. Na região Nordeste, ela se faz sentir de modo importante a partir de meados do verão e atinge sua maior frequência no outono, quando alcança sua posição mais meridional. As correntes perturbadas de leste ocorrem por causa dos alísios oriundos do anticiclone tropical do Atlântico Sul, que possuem uma inversão térmica superior. Esta inversão divide os alísios em duas camadas, a inferior, fresca e úmida, e a superior, quente e seca. Quanto mais baixa for esta inversão, mais estável é o tempo. As correntes perturbadas de oeste, o sistema de instabilidade de oeste decorre do seguinte: entre o final da primavera e o início do outono, o interior do Brasil é frequentemente submetido a ventos de oeste a nordeste, trazidos por linhas de instabilidades tropicais. As ITs. As ITs, que invadem a região nordeste do Brasil, se formam sobre o Pará e Goiás na maioria das vezes. Daí, elas se deslocam para leste, ao sul da região. Frequentemente, penetram sobre a Bahia, indo se perder sobre o oceano. A frequência de tais depressões induzidas na região Nordeste é bem inferior às registradas no interior da Amazônia e nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Isto decorre do seguinte: embora no verão o centro de ação do Atlântico Sul esteja enfraquecido e recuado para leste sobre o oceano e sua inversão térmica esteja muito elevada, a região Nordeste persiste uma dorsal de alta suficientemente poderosa para dificultar ou impedir a invasão de oeste de tais correntes perturbadas. Do que foi escrito sobre os sistemas de circulação responsáveis pela perturbação atmosférica e, consequentemente, estabilidade do tempo da região nordeste do Brasil, pode ser visualizado no esquema relativo à figura 1. R8. Norte da América do Sul. A parte norte da América do Sul é rica em recursos naturais, como ouro, prata, carvão, minério de ferro e petróleo. Esses elementos têm muita importância para os países dessa região, que os exportam para diversos lugares do mundo. A variedade de paisagens nessa parte do planeta impressiona. Além da enorme área verde da floresta amazônica e da fascinante cordilheira dos Andes, a região possui belíssimas praias. Grande parte da América do Sul fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Portanto, faz parte da zona tropical e da zona temperada. O subcontinente tem grande densidade pluviométrica, índice de chuvas. Entretanto, é pequeno em certas regiões, como no nordeste do Brasil. A temperatura média nesta área é de quase 30 graus centígrados durante todo o ano. No norte, com predominância do clima equatorial, existem florestas tropicais úmidas. A porção sul recebe influência do clima desértico, deserto do Atacama, além de abrigar os pampas argentinos e florestas subtropicais. Na região R8, a precipitação é elevada durante todo o ano, sendo superior a 1.500 milímetros ao ano. O ciclo anual mostra máximos de precipitação no inverno e uma redução no verão. Isto ocorre em função da ZECIT estar na sua posição mais norte, ou seja, atuando diretamente nessa região. Já no verão, quando a ZECIT desloca-se para o sul, desfavorece um pouco a precipitação em tal região. Além da ZECIT, ondas de leste, que é um fenômeno meteorológico formado na área da influência dos ventos alísios próxima da linha do Equador, cavados em altos níveis, que corresponde a uma região alongada de relativa pressão atmosférica baixa, frequentemente associada a frentes, a convecção local, CCMS, complexo convectivo de mesoscala, circulação de brisa e linhas de instabilidade são sistemas que contribuem para a precipitação no norte da América do Sul.